Olá, amigos aprendizes do Evangelho. O nosso comentário no livro Pão Nosso, hoje é do capítulo 7, chamado A Semente, baseado numa fala de Paulo, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 37, em que ele diz: E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de qualquer outra semente. Mais um simbolismo para nós, trazido aí pelo Emmanuel. Exato. Bom, então, é um elemento, né? E a semente, ele é o elemento mais simbólico usado para os ensinamentos das leis divinas. Né? Então, se a gente pegar no Evangelho, quantas passagens não tem usando este elemento, a semente? E veja que engraçado, né? É uma coisa tão pequenina, né? Tão pequeno, e que nos traz ensinamentos. E Jesus utilizou-se deste elemento em várias situações, né? Pois ele traz muitos atributos, porque a semente ela traz muitos atributos de ensinamentos, e são ensinamentos da lei divina, né? Então, vamos pensar numa semente. É muito engraçado que eu peguei aqui, eu estou tentando plantar tomate aqui em casa, né? E porque as meninas gostam muito de tomate, enfim, e elas queriam plantar, então a gente fez aqui a plantação do tomate. Então, de uma fatia de tomate, você tira muitos pés de tomate. Porque numa fatia de tomate, quantas sementes tem? Né? E aí, se a gente pensar que cada semente dá uma árvore ou um pé de tomate, e um pé de tomate dá quantos tomates? Então, veja, a gente não consegue mensurar que uma semente, quantos frutos dá. Vamos pensar no pé de manga, por exemplo, né? Que é uma árvore frondosa. Você pega uma semente e esta semente vai dar uma árvore, um pé de manga. Quantas mangas dará um pé de manga? Pô, eu nem sei se essa contagem existe, sabe? Eu não cheguei a pesquisar, não tive tempo, entendeu? E pensar que desses frutos, cada fruta da manga, né? Cada manga, ela poderá criar novamente um outro pé. Então, é infinito, né? E aí, assim, vamos imaginar que para a semente, vamos pegar lá, vamos imaginar a gente na semente, né? E quando ela é plantada na terra, ela é sozinha. Ele é um ser, um elemento solitário, né? Deve de, sei lá, ela precisa estar ali sozinha naquela terra para ela se romper ali a membrana que envolve, né? E aí romper toda esta terra para sair um galinho. Então, é um trabalho bastante solitário, sozinho, né? E aí, então, Paulo, ele também traz a semente como elemento de vários ensinamentos. Então, não é só Jesus, né? Depois que Paulo vem, muito tempo depois, quando ele já está trabalhando para Jesus, né? Quando ele já se transformou, ele também traz aqui a figura da semente. E justamente no capítulo 15, Paulo traz aí muitos ensinamentos. Estou falando do capítulo 15 porque é uma referência aqui. E ele traz bastantes informações que são muito parecidos com as informações que a doutrina traz para nós, né? E então, se a gente se comparar com o processo da semente, porque para a gente também muitas vezes, eu vou lá na doutrina.
A Polônia foi na doutrina aos 40 anos, mais ou menos. Não, mais. Menos, né? Eu não tinha 40 anos quando eu fui para a doutrina espírita, né? E muitas vezes eu me senti solitária, porque eu fui aprendendo coisas novas e eu queria que todas as pessoas que estão ao meu redor que aprendesse também, que viesse comigo, porque, poxa vida, são coisas muito interessantes, né? Só que este processo, ele é solitário, porque nem todo mundo quer, sabe? Então, você vai construindo o seu processo. Então, quando eu semeio, eu não vou semear uma árvore pronta. Eu não vou semear um pé de banana. Não, eu vou semear a semente. E é esta semente que vai germinar e vai dar o pé, que vai dar a árvore, que vai ter todo esse desenvolvimento. E são desenvolvimento muito lento, né? Por exemplo, o pé de tomate, ele nasce rápido, né? Você põe lá a semente, rapidamente ele nasce. Mas se eu plantar, por exemplo, um pé de jaca, a jaca, a semente vai dar aí o galinho, vai romper e vai dar a árvore, mas até ela começar a dar o fruto, demora-se muito tempo, né? Então, é muito lento e tudo começa com uma semente. Isto conosco não é diferente. Não é diferente. Então, se a gente for trazer para nós, né, espírito, a gente começa numa semente e nós vamos num processo muito lento até chegar ao espírito puro. E é tudo muito lento. E aí, quando ele diz aqui que a semente ela tem a função de sacerdotisa, né? E quando semeias, não semeias o corpo. Há de nascer um simples grão de trigo. Aí eu não sei, aqui em algum momento ele vai falar que a semente, aqui, ó, no primeiro parágrafo, ele diz que a semente tem o papel de ser sacerdotisa do Criador da vida. E por que que ele diz? Porque o sacerdote, ele tem a função de ser o intermediário, deveria, né? Deveria, de ser o intermediário entre nós e Deus, né? E, e a semente tem essa mesma finalidade, porque ela, para ela dar o fruto, ela tem todo esse processo, né? Então, para ela, e veja que interessante que para sua produção ela precisa de força, ela precisa de ter coragem, ela precisa de não desanimar, para que ela chega no processo de dar uma árvore aonde dá os frutos. E tudo isto está dentro da lei divina. Eu achei esse capítulo essencial. Então, ela, a semente, ela reflete na renovação. Ela, a semente, se sacrifica para ter a função de transformação, né? De se transformar em uma árvore. E ela faz tudo isso silenciosamente. Tudo é silenciosamente. E quantas lições a gente aprende por uma coisa tão pequena? E nós, homens, muitas vezes nós somos tiranos, né? E não entendendo as leis divinas ou as leis de Deus, então a gente tenta impor, né? A gente tenta fazer à força as coisas. Ou, quando não, a gente muito bonitona, a gente quer pegar um atalho para a gente chegar mais próximo de Deus e ser lá a queridinha, né? Ah, Deus não gosta de mim, né? Então a gente tem que pular, a gente tem que é, fazer manobras, né? Para que a gente possa, ou fazer esses atalhos para que a gente possa querer vencer a qualquer custo. E a coisa não é bem assim. Não é desta forma que se processa, né? E é isso, Lívia. Fantástico esse capítulo. Fantástico, fantástico. O que Engraçado você tem? que a cada capítulo aqui do Emmanuel, a gente vai vendo alguns que são puxões de orelha, alguns que são
o Consu- convite ao quanto vai ser difícil, outros são de consolo, e outros são de incentivo ao nosso processo de desenvolvimento rumo à perfeição. Aí, É, eu achei muito curiosa muito curioso o começo da sua fala, porque vinculado com o que você falou agora no final, de olhar para um pé de manga pronto que dá mangas e olhar para nós como espíritos que seremos perfeitos e que também daremos fruto sem cento, né, como diz a parábola do semeador, mas o quão difícil é até que um pé de manga seja estabelecido para dar sim, as benditas das mangas. É, verdade. você até falou do tomate que você está tentando aí, né, plantar e que ele brota rápido, mas aí você pensa, putz, a gente acha que vai dar fruto e vai dar para comer todo dia da semana. Aí você vê dar uns 2 tomatinhos assim, aí vem uma praguinha e come Sim, o tomate. Aí, assim, sim. E por aí sim, vai, são os desafios. desafios. E se a gente pensa na árvore já pronta e pensa em começar, às vezes desanima tanto, porque você É, fala assim: "Mas vai demorar tanto. Nossa, mas vai dar tanto trabalho". E tudo começa com a semente, tudo começa verdade. pequeno, tudo É, começa devagar, com toda a paciência do sim, mundo. Por isso é muito bonita a metáfora, a comparação, para nós também termos paciência com o nosso processo sim, evolutivo. exato. Por isso que, como ele diz, né? Tudo é muito lento. Tudo é muito Tudo é lento lento. e não tem problema começar devagar, porque até quando a gente fala em fazer o bem, praticar caridade, em ser uma pessoa melhor, em fazer a reforma íntima, quantas e quantas vezes a gente acha que vai acertar de primeira, ou vai achar que o processo é fácil, e nós não temos o respeito pelo nosso processo de desenvolvimento, que tantas e tantas vezes é solitário. Principalmente quando a gente chega para esse processo já em sofrimento. Então, às vezes, Sim, quando a gente procura um templo, procura uma religião, vai tomar passe no centro espírita, e a gente já está, como se diz, às vezes, no fundo do poço. O quanto é difícil deixar isso tudo que está puxando a gente para baixo, para começar a deixar brotar a semente. E para sim. que depois, com a gente já um pouco refeito, a gente ter condições de começar a fazer essa semente se romper. E aí que ele termina o capítulo falando assim: uma fala, paciência para com as pessoas dentro de casa, um trabalho que você se oferece, né? A nossa, o fechar a boca, começar com pouco, podemos começar com pouco, porque a Uhum. caminhada é muito longa. Então é muito melhor que a gente comece de uma forma consolidada, do que da gente buscar os atalhos, como você falou, e pensando até nas plantações. Tem muita coisa que é aprendizado do ser humano para produzir mais, né, para conseguir alimentar a população que foi crescendo ao longo de tantos séculos e tal, crescendo muito, né, talvez muito mais do que, respeito que tivemos pelos processos produtivos, mas tantas vezes busca-se formas de fazer acelerar o crescimento, o desabrochar de uma semente até o oferecimento desse fruto, para que conseguisse alimentar a população, e não tem nada de errado se isso for buscado com consciência. Mas quantos dos atalhos acabam gerando prejuízo para a saúde? Porque pensa-se só na produção, pensa-se só no resultado e não pensa-se no processo, que é o mais importante. Porque é Pois como dizem, né? Ah, o negócio não é a chegada, o negócio é curtir o caminho. E no nosso processo de perfeição, é lógico que a chegada é maravilhosa, mas o é. negócio é que se não for feito direito o processo no caminho, a gente não chega. Não seremos perfeitos, né? No céu não tem, indicação, não tem Preferidos, pular né? etapas, não tem preferido, não tem o quem indica, não tem jeito. Sim, é A gente verdade. precisa fazer por nós mesmos. Então que a Sim. gente tenha paciência conosco mesmos, mas que a gente não pare, porque a semente, se ela estagnar, não vai chegar a dar fruto. Ah, não. É verdade. Se Então, ela é crua, aí o negócio pega. é melhor que ela demore mais no processo
e seja mais fortalecida, tendo toda aquela paciência, inclusive, para crescer para baixo primeiro, para fazer suas raízes, para se fortalecer e para depois conseguir, já um pouco mais preparada, romper a terra e buscar o sol e fazer o próprio alimento lá com a fotossíntese e tudo mais, do que, por exemplo, fazendo paralelo lá com a parábola, não ter raízes, começa a brotar, queima, e aí? E aí o processo vai ter que começar todo de novo. Então que a gente É, possa ter paciência com o nosso começo e não se encantar pelos atalhos só para ter uma produção imediata, porque essa é verdade. produção não vai ser real, não vai ser verdadeira e nem vai ser duradoura. Pois é, é. É isso, gente. Convidamos vocês a ler esse capítulo, porque vale muito a Sempre, pena, viu? sempre. E Tá? vamos lá para o nosso momento de certa forma, buscar desenvolver também a nossa semente por meio desse contato com o mundo espiritual de forma mais estreita, nesse momento em que nós direcionamos o melhor do que nós sentimos, do que nós pensamos para os nossos irmãos de humanidade, desde aqueles próximos a nós, aqueles com os quais temos afinidade e queremos tão bem, até aqueles que são desafios que às vezes consideramos como pragas para o crescimento da nossa semente, mas que na verdade podemos enxergar como adubos que nos fortalecem, nos fazem crescer para um desenvolvimento mais sólido do nosso ser. Que possamos então mentalizar saindo do nosso coração uma luz bem brilhante, envolvendo todo o nosso organismo físico, em especial aqueles locais que são os nossos calcanhares de Aquiles, que são as nossas fragilidades, para que possamos nos fortalecer para fazer cada dia melhor, para ter mais ânimo. Essas nossas dificuldades podem ser físicas, podem ser emocionais, psicológicas, mas que a gente use esse momento como uma âncora de apoio para que a gente possa fazer o esforço de subir, fazer o esforço de melhorar a cada momento, a cada oportunidade que temos. E mais fortalecidos, conseguimos inclusive expandir melhor essas energias para aqueles que convivem conosco, mentalizando o nosso lar todo iluminado, pensando nas pessoas queridas ao nosso coração, que estão aqui nessa encarnação, vivenciando essa família material que é tanto, como dizemos, alavanca para o nosso progresso espiritual, que possamos mentalizar esse amor sendo expandido, mesmo que esses familiares não estejam próximos no momento, a energia chega onde eles estiverem, que possamos expandir também para os nossos vizinhos e que possamos pensar também, tanto familiares quanto pessoas próximas, quanto colegas de trabalho, de estudo, aqueles também que não são tão fáceis ao nosso convívio, porque são aqueles que podemos mentalizar como adubos para a nossa semente crescer forte, crescer saudável, rompendo os desafios que vem pela frente. Então, que possamos mentalizar toda a nossa vizinhança, toda a nossa cidade, todo o nosso estado, até cobrir todo o nosso querido Brasil. Que possamos mentalizar, simbolizando Brasília, todos os políticos, todos aqueles que têm relação com a gestão pública, para que nos seus corações seja também plantada a semente que desabroche, pensando na responsabilidade que devem abraçar, pensando na caridade com a qual devem exercer uma tarefa tão importante que é a condução da sociedade brasileira, e pensemos em todos os níveis, federal, estadual, municipal, legislativo, executivo, judiciário, todas as os formatos dentro do nosso país, os formatos de poder, os formatos de condução, que eles todos possam ouvir seus mentores para tomar as melhores decisões em prol da nossa população querida, que possamos expandir para os outros países do nosso globo terrestre, envolvendo seus governantes, envolvendo as populações em sofrimento, que possamos pedir o direcionamento aos espíritos amigos dessas nossas energias para os locais de maior sofrimento, sejam pelas guerras, pelas catástrofes naturais, pela fome exacerbada, pelas doenças que arrasam tantas populações, que os corações possam ser despertados em sua esperança de dias melhores, que as dores possam ser aliviadas, que aqueles que fazem o bem possam ter essa sua motivação aumentada com as nossas energias também, que aqueles que estão oprimidos, desesperados, possam receber o alento, principalmente para que não
convirjam seus pensamentos para o encurtamento da vida, que possam evitar a espiritualidade amiga possa nos ajudar com esse direcionamento das nossas energias para evitar os casos de suicídio, os casos de desistência dessa encarnação, pois sabemos o quanto isso é um agravante, né, o quanto piora toda a situação que parece não ter solução. Que possamos vibrar também por todos os desencarnados, em especial aqueles que insistem no mal, aqueles que sintonizam-se com as fraquezas dos seres humanos encarnados, para piorar o panorama, para tentar fazer com que essa nossa luz se apague, com que essa nossa semente não frutifique, não cresça e não frutifique. Que esses corações possam ser amparados e despertados, para que aos poucos deixem também abrir sua semente, brilhar a vossa luz e ter seu momento de resgate, seu momento de reparação do mal que fizeram. Que nós possamos continuar em sintonia para sermos instrumentos da paz do Cristo a todo momento, que as nossas energias finais sejam direcionadas pela espiritualidade amiga onde for mais necessário. Que assim seja, graças a Deus. E até a próxima semana. Até. Um abraço a todos.